Se a PET R4 está em determinado dia a R$ 36,50 e eu quero fazer uma operação de day trading com 500 ações, eu não preciso ter 18.250 na corretora. Na verdade, eu preciso ter apenas 4%, que é R$ 730. Esse é um exemplo do uso da matemática básica no day trading e este é o papo 14 do Day Trading Sem Ilusões. Matemática básica para o day trading. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora pro vídeo. A matemática desempenha um papel fundamental no day trading, ajudando os traders a entenderem e a interpretarem os movimentos de preço, calcular riscos e ajustar suas estratégias de negociação. Por isso, vamos explorar alguns conceitos matemáticos básicos que são essenciais para os traders que desejam sucesso nos mercados financeiros. Antes de começar nos cálculos específicos usados no day trading, é importante revisar alguns conceitos matemáticos fundamentais que serão úteis ao longo desse papo. A diferença. A diferença entre dois números é o resultado da subtração do número maior pelo número menor, ou vice-versa. Por exemplo, a diferença de 10 para 5 é 5. É básico, exatamente, é uma matemática básica. Calcular a diferença de preços é essencial, principalmente se você consegue fazer isso de cabeça. Mas se você não conseguir, use uma calculadora, use uma planilha, mas faça isso rápido. Média aritmética. A média aritmética é a soma do conjunto de números dividida pelo número total de números no conjunto. Cuidado para não falar apenas média, porque quando você fala apenas média, mostra que você não fez um curso bom de estatística. Não existe só a média aritmética. A média tem a média aritmética, tem a média geométrica, tem a média harmônica e ainda tem as outras médias que você pode conhecer num curso de estatística. Então você pode ter como exemplo 5, 10, 15. Você soma 5 mais 10 mais 15 e divide por 3, dando o resultado 10. Porcentagem. Essa porcentagem foi a que eu calculei no início do vídeo, que foi os 4% dos 18 mil e alguma coisa que tinha para calcular das 500 ações da PET R4, que no caso deu 730. A percentagem representa uma parte do todo em termos de 100. É como se você pegasse a parte total, julgasse ela como 100 e dividisse essa parte total em 100 partes. Por exemplo, 10% de 100 significa 10. 10% de 1000 significa 100. E assim por diante. O cálculo da frequência, que é uma das coisas muito importantes. A frequência é o passo do mercado. Uma das métricas importantes, portanto, no day trading, é a frequência de mercado, que representa o tamanho típico do movimento de preço em cada transação ou mudança de direção do mercado. Vamos agora aprender como calcular a frequência de mercado usando um método comumente utilizado pelos traders. Primeiro, calcular a frequência do mercado. Você precisa obter a diferença entre os preços máximo e mínimo dos 3 últimos pregões. Essa diferença nos dá uma ideia da amplitude dos movimentos de preço recentes. Daí você vai para a média aritmética. Você vai pegar os 3 números que você achou, essas 3 amplitudes, somá-las e vai dividir por 3. Depois disso, você calcula os 10%, que é um valor típico usado por traders. 10% do valor dessa média, você vai considerar como sendo o passo do mercado. Ou seja, vamos supor que você esteja fazendo a análise do mini dólar. Daí você calculou essa frequência deu 5. Isso vai fazer com que você faça uma estimativa de que a cada vez que ele mudar de direção ou que ele for seguir em uma determinada direção, ele vai andar 5 pontos. Digamos que ele parou lá em 6.000. Ele vai andar 5 pontos para cima, 5 pontos para baixo. Essa é uma estimativa que faz com que você faça as suas escolhas, tanto de entrada, quanto de saída, quanto de stop, melhor calculadas. Assim, a frequência é importante, mas também existem outros cálculos matemáticos que são úteis para os traders no dia a dia do mercado financeiro. Vamos explorar alguns exemplos para que você tenha uma aplicação prática disso. Por exemplo, preço médio.
O preço médio é uma técnica comumente utilizada pelos traders para determinar o preço médio de compra ou venda de um determinado ativo ao longo do tempo. Para calcular o preço médio, somamos todos os preços de compra ou venda e dividimos pelo número total de transações. Assim, se um trader compra 100 ações de uma determinada empresa a R$ 50 por ação e depois compra mais 100 ações a 55, o preço médio de compra das ações é calculado da seguinte forma: multiplique 100 por 50, some esse resultado com 100 vezes 55. Esses dois valores somados, você vai dividir por 200, que foi o total de compras. Assim, o preço médio dá R$ 52,50. Cálculo da frequência de mercado, continuando, vamos completar o cálculo da frequência de mercado com um exemplo. Suponha que nos 3 últimos pregões, a diferença entre os preços máximo e mínimo foram de 10, 8 e 12 reais, respectivamente. Primeiro passo, diferença entre os preços máximo e mínimo dos últimos 3 pregões. A diferença somada agora é 10 mais 8 mais 12, que dá 30. A média aritmética é 30 dividido por 3. Eu tenho o resultado de 10, então 10% desse 10 vai ser 1. Portanto, a frequência do mercado é de 1 ponto. Esse é um exemplo. Cálculo do preço médio do dia. O cálculo do preço médio do dia você pode calcular como no seguinte exemplo. Você tem os seguintes preços: 50, 52, 48, 49, 51. Soma todos esses valores, que dá 250, e divide por 5, que vai dar 50. Então, o preço médio daquele dia foi 50. Agora você vai ver algumas das técnicas que podem ser utilizadas para melhorar o desempenho utilizando isso, matemática básica. Vamos ver algumas estratégias, por exemplo, o uso da média móvel. É uma técnica que suaviza os dados de preço, calculando continuamente a média dos preços de fechamento de um ativo em um determinado período de tempo. Isso ajuda a identificar tendências de longo prazo e filtrar o ruído do mercado. Para calcular a média móvel de uma ação nos últimos 5 dias, somamos os preços de fechamento dos últimos 5 dias e dividimos por 5. A cada novo dia, adicionamos o preço de fechamento mais recente e removemos o preço de fechamento mais antigo para manter a média atualizada. Por isso que ela é chamada de média móvel, porque ela vai sendo atualizada a cada dia novo que segue, a cada dado novo que chega. A Fibonacci, sequência de Fibonacci, é uma série de números que cada número é a soma dos 2 números anteriores. Os traders usam os níveis de retração de Fibonacci para identificar possíveis níveis de suporte e resistência em um gráfico de preços. Por exemplo, os principais níveis de retração de Fibonacci são 23,6, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Esses níveis são calculados usando os pontos extremos de um movimento de preços e podem indicar áreas onde o preço pode reverter ou continuar sua tendência. Daí vamos para a teoria dos números inteiros, que é uma área da matemática que estuda as propriedades dos números inteiros. No day trading, os traders podem usar conceitos da teoria dos números inteiros, como números primos, divisibilidade, para identificar padrões e ciclos nos movimentos de preço. Exemplo: alguns traders acreditam que certos números inteiros, como números primos ou números que terminam em 0 ou 5, podem atuar como níveis de suporte ou resistência. Portanto, a matemática desempenha um papel fundamental no day trading, ajudando os traders a analisar os movimentos de preço, calcular os riscos e desenvolver estratégias de negociação eficazes. Ao compreender e aplicar os conceitos matemáticos discutidos aqui, os traders podem melhorar sua tomada de decisões e aumentar suas chances de sucesso nos mercados financeiros. Desejo a você uma excelente aprendizagem.